Se você já tentou ler a Bíblia inteira, de ponta a ponta, sabe que chegar em Crônicas pode ser um desafio e tanto. É que o livro começa com capítulos e mais capítulos de nomes, sabe? Umas genealogias que parecem que não vão acabar nunca. Mas, em si por trás de tudo isso, dessas listas que parecem meio monótonos, existisse na verdade uma história incrível sobre identidade, sobre legitimidade e principalmente sobre esperança. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente vai decodificar essa estrutura que parece super complexa. Primeiro vamos dar uma olhada nessa árvore genealógica gigantesca da humanidade. Depois, a gente vai ver como a história vai afunilando até chegar numa única linhagem. Daí, vamos acompanhar a ascensão do rei Davi, entender qual era o projeto dele para o reino e, no final, responder aquela pergunta de $1 milhão. Por que, afinal de contas, todos esses nomes são tão importantes? Pois é, acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente abre o livro, começa a ler e, de repente, está lá no meio daquele fulano gerou cicrano, que gerou beltrano. A vontade de pular tudo e ir para a parte da ação é enorme. Mas a verdade é que existe um mapa para navegar nesse oceano de nomes. E é exatamente isso que vamos fazer juntos, encontrar o sentido por trás de tudo. Ok, vamos lá, mergulhando de cabeça. O livro já começa de um jeito surpreendente, com um zoom cósmico, sabe? Uma visão super ampla de toda a história humana. O ponto de partida não é nem o povo de Israel, mas o começo de tudo mesmo. O que o autor faz aqui é basicamente desenhar um mapa mundi da ancestralidade. A linha do tempo começa com Adão, a origem de todo mundo. Daí segue para Noé, cujos filhos Sem, Cam e Jafé se espalham pelo mundo, formando as diferentes nações. Só depois disso é que o foco se fecha em Abraão e finalmente no neto dele, Jacó, que vai ser o pai das 12 tribos de Israel. A intenção aqui é bem clara, mostrar onde Israel se encaixa nessa grande tapeçaria da humanidade. E é nesse ponto que a câmera começa a dar um zoom impressionante. Depois daquela visão panorâmica, o autor usa uma espécie de funil na narrativa para nos levar a um ponto focal bem específico. Vamos lembrar, a gente começou com um quadro geral. Os descendentes de Noé se espalhando, formando as nações, os povos, os reinos no mundo antigo. Essa é a base de tudo. Aí vem o primeiro passo desse funil. Saímos do cenário global para entrar na história de uma única família, a de Jacó, que também era chamado de Israel. Os 12 filhos dele são o alicerce das 12 tribos. E aqui tem um ponto que é crucial. É preciso notar a escolha deliberada do autor. Em vez de dar o mesmo peso para todas as 12 tribos, ele imediatamente joga um holofote, dedicando um espaço enorme e super detalhado à genealogia de um único filho, Judá. E agora o motivo fica óbvio. A linhagem de Judá é a linhagem real. O autor traça esse caminho com muito cuidado, passando por nomes como Boaz e Jessé, até chegar lá no fundo do funil, num único nome, Davi. Todo esse esboço genealógico tinha um propósito bem claro: estabelecer, sem deixar nenhuma dúvida, que Davi é o rei legítimo, o escolhido. Com a legitimidade dele estabelecida, Davi simplesmente salta das páginas da genealogia direto para o centro do palco. Ele deixa de ser só um nome numa lista e vira o protagonista da ação. E a gente vê o poder dele se consolidando de um jeito bem rápido e decisivo. E Davi não perde tempo, não. Ele não só assume o trono, ele constrói uma nação. Ele consegue unificar todas as tribos de Israel, um feito que ninguém tinha conseguido antes. Conquista uma cidade super estratégica, Jebus, e a transforma na sua capital, Jerusalém. Ele se cerca dos guerreiros mais valentes da época e a lista com o nome dele está lá para provar a força que ele tinha. O texto faz questão de frisar um ponto. Ele ficava cada vez mais forte porque o Senhor estava com ele. Certo, a legitimidade de Davi está provada, o poder dele consolidado. Agora a narrativa muda de marcha de novo. A pergunta deixa de ser quem deve governar para se tornar como esse novo reino unificado deve funcionar na prática. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Sabe aquelas listas de nomes que parecem intermináveis lá nos capítulos 23 a 27? Então, elas não são aleatórias. Elas são, na verdade, um verdadeiro manual de organização nacional. Olha só a lógica. Milhares de levitas são designados para o futuro templo, outros para o sistema de justiça, para a segurança e até mesmo para a música nacional. E o exército? Organizado em 12 divisões, uma para cada mês. As tribos, cada uma com seu líder. O que a gente está vendo aqui é literalmente a planta baixa da infraestrutura civil, militar e religiosa de Israel. Mas para que todo esse trabalho de organização, qual era o grande objetivo final? O próprio Davi responde isso no discurso que ele faz para o filho dele, Salomão.
Toda essa estrutura, toda a riqueza que ele juntou, todo o poder militar, tudo isso tinha um único e grandioso projeto: construir uma casa permanente para Deus, o templo em Jerusalém. Isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial, o ponto central de toda essa nossa análise. Por que dedicar tantos capítulos a listas e mais listas de nomes? A chave para desvendar esse mistério todo não está na época de Davi, mas sim na época em que o livro foi realmente escrito. E aqui está a grande sacada. O livro de 1 Crônicas não foi escrito durante o reinado de Davi. Ele foi compilado séculos depois para uma geração muito específica: os israelitas que estavam voltando para casa depois daquele exílio terrível na Babilônia. Tenta imaginar o estado desse povo. Eles tinham perdido a terra, o rei, o templo, e muitos tinham perdido até o próprio senso de quem eles eram. E é nesse contexto de crise que as genealogias se transformam numa baita ferramenta de sobrevivência nacional. Primeiro, elas devolvem a identidade, reconectando um povo que estava à deriva com a sua própria história, desde o primeiro ser humano. Segundo, elas confirmam a legitimidade da linhagem de Davi, mostrando o caminho para a liderança do futuro. Terceiro, elas oferecem um projeto, quase um manual de instruções para reconstruir a sociedade e o culto a Deus. E, acima de tudo, elas injetam uma dose gigantesca de esperança, lembrando a todos que as promessas feitas a Abraão e a Davi ainda estavam de pé apesar de toda a catástrofe. Então, da próxima vez que alguém se deparar com uma longa genealogia, em qualquer texto antigo, vale a pena lembrar: talvez não seja só uma lista de nomes. Pode ser um mapa de identidade, um projeto para o futuro e uma poderosa declaração de esperança. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Para além dos nomes e das datas, qual é a história de legitimidade e de esperança que as nossas próprias raízes contam?